Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 5 a 8. Item 5. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Item 7. Assim como Cristo disse: "Não vim destruir a lei, porém cumpri-la", também o Espiritismo diz: "Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução". Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência e da religião. Item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não pode contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de um outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, e em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo,
reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Faz-se de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Fiquem agora com os comentários desses itens e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe e os mantenha firme no propósito de combater o mal e fortalecer-nos na vontade de fazer o bem. Que assim seja. Bom dia a todos. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o capítulo 1, Não vim destruir a lei, hoje com os itens de 5 a 8. Neste primeiro áudio teremos os itens 5, 6 e 7 com o título O Espiritismo. Vimos nos comentários de ontem as duas primeiras revelações, Moisés e Jesus. E hoje vamos refletir um pouco sobre essa terceira revelação, que é o Espiritismo, que surgiu no século XIX, quando a ciência não mais permitia aos homens a aceitação do que a razão não podia mais, não aceitava mais, propiciando então a abertura intelectual necessária para compreender a ciência do espírito. Essa ciência que veio revelar ao mundo, interagindo suas leis com seus habitantes, esclarecendo mais sobre os ensinos de Jesus, até então aceitos com pouca compreensão. O Espiritismo desvendou aos homens esse mundo espiritual como uma força viva e incessantemente atuando na natureza, como fonte de fenômenos até então incompreendidos. E por essa razão, vimos que o Espiritismo veio provar a imortalidade da alma, aceitar e divulgar pelas religiões existentes. Assim como Jesus, o Espiritismo não veio revogar as leis do Pai, mas esclarecê-las, como novas e comprovadas explicações que tornaram muitos dos ensinos de Jesus até então aceitos somente pela fé dogmática, aceitáveis pela razão e, portanto, facilitando a sua aplicação no viver cotidiano da Terra. Cumpre desse modo o Espiritismo a promessa de Jesus de ensinar todas as coisas até então ocultas e de lembrar as que estivessem esquecidas, tornando mais claras as lições ensinadas, muitas sob a forma de alegorias. É o novo Consolador, porque consola através da razão, com explicações lógicas e óbvias, mostrando o que somos, de onde viemos, o que fazemos, para onde vamos, o porquê do sofrimento da terra, ao mesmo tempo
que desperta nossa sensibilidade para o desenvolvimento do amor em nós. Os princípios espíritas vão pouco a pouco penetrando nas nossas mentes e nossos corações, transformando-nos em seres mais conscientes da justiça e do amor de Deus, das suas próprias potencialidades, das suas possibilidades infinitas que nos levarão a viver o verdadeiro amor ao próximo, tornando a Terra no mundo de paz e felicidade que é almejado por todos nós. Kardec não criou o Espiritismo, apenas percebeu nos fenômenos que surgiam por toda parte e que sempre existiram, leis novas e desconhecidas, dispondo-se a estudá-las. E o que fez? Codificando assim a nova doutrina. Criou a palavra Espiritismo para destacar os novos ensinos do espiritualismo existente. A finalidade do Espiritismo é o desenvolvimento da fé raciocinada, que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A missão do Espiritismo é a mesma de Moisés e de Jesus, auxiliar o progresso moral dos homens, o nosso progresso moral, a fim de que possamos desenvolver-nos na justiça, no amor e na verdade. Porque Jesus é o espírito mais puro que viveu na Terra, a quem Deus confiou a evolução da humanidade. E, continuando na direção dessa tarefa, enquanto esses espíritos, sob a sua direção, nos atingiram, nos direcionam. Jesus é a porta para o reino de Deus. E o Espiritismo é a chave que nos ajuda a transpor, facilitando a aplicação dos ensinos no nosso cotidiano, no nosso mundo interno e nos mundos. Então, damos por encerrado esse primeiro áudio, onde falamos dos itens de 5 a 7. No próximo áudio, o item 8. E dando continuidade ao item 8, aliança da ciência com a religião. Nesse item, Kardec apresenta o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Considera ele a ciência e a religião como sendo as duas alavancas da inteligência humana, ou seja, instrumentos para o desenvolvimento da humanidade, reconhecendo que a primeira revela as leis do mundo material e a segunda do mundo moral. Ambas têm o mesmo princípio que é Deus. Elas não deveriam se contradizer, deveriam andar juntas, facilitando o desenvolvimento de todos. A incompatibilidade que se acredita existir entre ambas está em uma falha de observação e de excesso de exclusivismo de cada uma. A ciência definiu seu campo de ação em sendo apenas os fatos materiais. Já a religião se manteve firme nos seus dogmas, ignorando as descobertas da ciência. Assim, compreendeu Kardec a importância dos ensinos espíritas na revelação do mundo espiritual, das suas leis, dos seus habitantes, da influência sobre o mundo material e seus seres. Percebeu ele, com os estudos novos do Espiritismo, a ciência deixará um dia de ser exclusivamente material, levando em conta também o elemento espiritual do homem. E a religião, por sua vez, acompanhará as comprovações científicas, conhecendo-as, aceitando-as, porque a ciência também tem origem divina. E até hoje, Kardec não foi desmentido em nenhum ponto. Ao contrário, a ciência caminha na direção da descoberta do espírito imortal e os seus princípios, como os da reencarnação
da influência do mundo espiritual sobre os encarnados, cada vez mais são aceitos por não espíritas. E temos uma fala de Emmanuel, que o conhecimento que a ciência propicia gera condições favoráveis ao desenvolvimento da fé, que precisa de conteúdo intelectual. Para crer, é preciso compreender e que o método científico da experimentação e da observação se ajusta bem às finalidades religiosas, tendo provado a existência do espírito, sendo a ciência a maneira moderna de obter conhecimentos, e religião um sentimento. Uma e outra se complementam no processo da evolução. Evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. E tem mais. Kardec afirma que com o conhecimento do mundo espiritual e das suas leis e suas relações com o mundo material, que o Espiritismo constatou pelas experiências, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, e esta nada encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Com o conhecimento científico e com os ensinos espíritas, tem um homem as duas alavancas que o auxiliarão na tarefa de seu próprio desenvolvimento. A ciência tem muito a ganhar com as revelações espíritas, que lhe ampliam um campo de ação no entendimento maior do mundo em que vivemos e dos habitantes. O complemento que nós precisamos. Então, encerramos hoje os comentários sobre a passagem do Evangelho e que o nosso dia seja abençoado na paz de Jesus. Que assim seja.